Nós queremos agradecer àqueles que estão nos acompanhando de casa também. É uma alegria poder participar do culto com você e proporcionar a você esta oportunidade de ter um encontro com Deus. Que você seja muito bem-vindo também ao participar conosco desse culto nesta manhã. Ó eterno Deus, o meu pedido hoje é para que o Senhor coloque o fim à maldade. O mundo, Senhor Deus, nós vemos a catástrofe, as doenças, a guerra, o ódio, a vingança e todos os adjetivos de mal. Isso nos faz sofrer como seus filhos. E eu tenho certeza que o Senhor também sofre. Mas aqui, de uma forma intercessora, te peço que o Senhor interceda por nós, colocando o seu jugo suave sobre a nossa vida. Cuida da nossa família, meu Deus. Cuida da nossa saúde. Cuida da nossa finança. Pai, vemos milhões de pessoas hoje desempregadas aqui no nosso país, precisando de recursos financeiros para manter a sua família. Então, o meu pedido é que o Senhor, de uma certa forma, Senhor Deus, o Senhor dê recursos para nós, para que nós possamos sobreviver. Abençoe e nós possamos acreditar cada dia que o Senhor está ao nosso lado. Senhor Deus, se nós estivermos perdidos e não sentimos mais o Senhor, o meu pedido é carregue a gente no colo. Pai, nos abraça, fala ao nosso ouvido hoje, sussurre ao nosso coração. Abençoe o pastor, a mensagem, aos visitantes, aos amigos, que nós possamos sentir, de fato, que o Senhor é conosco. Faça, Pai, milagres, como o Senhor fez milagres em gerações do passado. Faça na geração nossa hoje presente. Conclamamos o seu milagre, a sua graça, o seu perdão. Abençoe a nós, que nós possamos estar daqui hoje, transformados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Que linda essas crianças na casa de Jesus. Hoje a Pro vai contar uma história. Todo mundo aqui sabe que Jesus veio, morreu, foi para o céu para nos salvar, né? Todo mundo aqui já sabe disso. E quando Jesus foi para o céu, lá naquela época, será que tudo ficou muito bom lá? Aquela briga que o povo tinha que Jesus era ou não era filho de Deus, será que acabou? Não acabou. Depois que Jesus foi para o céu, apareceu um homem que era chamado Saulo, Saulo de Tarso. Ele era um homem muito, muito bravo, mas ele se dizia um homem de Deus. Mas ele não podia ouvir falar em seguidor de Jesus. Mas esse Saulo, a hora que ele ouvia falar de um discípulo ou de um seguidor de Jesus, sabe o que ele fazia? Brigava, batia e mandava prender. Todo mundo que seguia Jesus, quando ouvia falar no nome desse homem, morria de medo. E sabe o que ele dizia? Que as pessoas que gostavam de Jesus não amavam a Deus, porque Deus
não tinha mandado Jesus para essa terra. Ai, mas esse Saulo estava tão errado. Mas ele não queria saber. Ele foi numa cidade e prendeu todo mundo e bateu em todo mundo. Ele, não contente, foi lá no sacerdote e falou assim: o senhor pode me dar uma carta que eu vou lá para a cidade de Damasco. Ele foi, pegou o manto dele de viagem e falou assim: eu vou, e quem eu achar no meio do caminho eu vou prender, eu vou bater, eu não quero nem saber. E quando ele foi para a estrada, de repente ele deu de cara com uma pessoa. E quem que era aquela pessoa? Ele ficou, meu Deus, quem que é? E aí olha o que aconteceu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Saulo perguntou. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo não queria saber de Jesus, nem vendo Jesus aparecer na frente dele. E ele falava: não, eu não acredito, eu não quero te ver, sai da minha frente. Ele não acreditava em Jesus. Jesus balançou a cabeça e falou: Saulo vai ter que acreditar em Jesus, que Jesus existe. E Jesus foi, e ele ficou lá lutando contra o seu coração. E sabe o que aconteceu quando Jesus saiu? Saulo parou de enxergar. E Saulo tentava achar as coisas e não achava. Ele não via mais nada. E ele ficava: Senhor, meu Deus, será que eu estava errado mesmo? Jesus é o Filho de Deus. E ele ficou por 3 dias orando e pedindo para que Deus ajudasse ele. Aí Jesus, como é muito maravilhoso, foi lá em Damasco e pegou um profeta chamado Ananias. E esse profeta, ele veio e Jesus disse assim: vá até Saulo. Mas Jesus, o Senhor me pede uma coisa tão difícil, Saulo bate na gente. Ele falou: não tem problema, ele não vai bater em você. E quando ele chegou lá, ele disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vias, que me enviou, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Nesse momento, Saulo recuperou a visão. E ele ficou muito feliz e ele pediu desculpa para Ananias, porque ele falou assim: Ananias, eu te persegui e você era um amigo de Jesus e hoje eu também sou. E eles foram, Ananias batizou Saulo, que se transformou em Paulo, o maior pregador da história de Jesus. Sabe, crianças, a única liberdade que a gente tem nesse mundo é quando a gente encontra Jesus e quando a gente aceita Jesus no nosso coração, porque a gente vai ter a liberdade eterna. Vamos orar? Todos fechem os olhos, a Pro fala, vocês repetem, tá bom? Querido Jesus, muito obrigado pelo seu amor, que possamos ser livres eternamente, em nome de Jesus, amém. Provai e vede. História de hoje: transformado. Caros irmãos, temos o privilégio de sermos a equipe distrital de mordomia para esta igreja e para esse distrito. No próximo sábado faremos o lançamento da jornada número 5 e, sem dúvida, grandes milagres irão acontecer na vida de cada membro e também será uma bênção para a vida de cada um de vocês que irão participar dessa jornada. Amém? Amém. Eu sou Sandra Dourado de Souza. Sou membro da Igreja Adventista de Nova Esperança, na cidade de Marabá, no estado do Pará. Durante aquela jornada espiritual, eu orei também por uma amiga muito especial, que estava estudando a Bíblia comigo. Eu via nela muita sinceridade e fervor. Seus olhos brilhavam de alegria ao conhecer as novidades da Palavra de Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 6, no versículo 1 do livro de João.
Maria foi uma pastora de uma igreja pentecostal e era muito respeitada em sua comunidade. Em sua vida conjugal, sofria muito pelo fato do seu ex-marido não se interessar por religião e por se entregar ao vício do cigarro e da bebida. Se cortar a energia daqui de casa, como é que você acha que eu vou costurar? Enquanto eu vou para a igreja orar pela nossa família, vou pregar, e você vai para um boteco beber com seus amigos? Você acha que o nosso casamento vai durar quanto tempo? Muitos anos depois de separada do marido, Maria conheceu a mensagem adventista, passou a frequentar a igreja, recebeu os estudos e decidiu se batizar. Durante a jornada espiritual, Maria me fez uma revelação. Estou separada há mais de 15 anos e desde todo esse acontecimento eu tenho orado a Deus para Deus me preparar um esposo, uma pessoa para ser um companheiro e que eu não estou aguentando mais viver sozinha. Eu levanto na primeira hora do dia para orar. Vou fazer um pedido especial por você, que Deus vai te ajudar, Ele vai resolver o seu problema. Mas eu estou pedindo a Deus uma pessoa cristã, que essa pessoa nós possamos ir para a igreja e estar juntos até a vinda de Jesus. Maria não desanimou e seguiu firme em sua jornada. Tinha plena certeza de que Deus estaria reservando algo especial para ela. Dias depois, numa praça da cidade, ela se encontrou com Davi, falou de sua nova vida e convidou-o para ir à igreja, conhecer a mensagem adventista. Davi passou a frequentar as reuniões, recebeu estudos bíblicos, transformou a sua vida e foi batizado. Queridos irmãos, estou muito feliz porque Deus operou um milagre na minha vida. Hoje estou aqui com o Davi, nós nos casamos, nos amamos e estamos juntos porque hoje ele é um homem transformado, um homem que Deus mudou e que ele parou de beber, parou de fumar. O Davi é o meu ex-marido, que Deus me trouxe de volta. Um novo homem. Provai e vede. Não seria entender tão grandes feitos, a bela música dos astros fascinantes, a harmonia no cantar de todos os mares e o pulsar do coração em cada vida.
Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 32. Abra sua Bíblia e vamos ouvir a voz de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, os versos 32 em diante, lemos assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De repente, queridos, um carro vermelho, uma Ferrari, veio numa rua em alta velocidade, sendo dirigida por um rapaz. E ao vir em alta velocidade, fazendo um zigue-zague, o guarda imediatamente parou aquela Ferrari. O guarda parou o carro e repreendeu em tom de ironia e disse: bonitinho, hein? O rapaz, despojado, pensando que o guarda falava de sua máquina de 4 rodas, disse: bonitinho e veloz. O guarda, irritado com o aparente deboche do rapaz, disse: rapaz, eu vou tirar a sua carteira. O rapaz, sem nenhum respeito, ousadamente disse: que ótimo, estou tentando tirar esta carteira já tem alguns meses. O guarda, agora revoltado, se volta para a namorada do rapaz, que está no banco do carona. E então pergunta assim para ela: ele é sempre engraçadinho assim? Ela respondeu: não, seu guarda, ele fica assim somente quando bebe. Existem algumas pessoas que acham que liberdade é fazer o que querem, na hora que querem e com aquelas pessoas que eles desejam. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a definição de liberdade? Eu procurei num dicionário e encontrei: liberdade é a faculdade de uma pessoa fazer ou deixar de fazer por seu livre arbítrio qualquer coisa. Isso é liberdade. Mas uma outra definição bem interessante que eu encontrei é a condição do homem livre, ou seja, é a faculdade de praticar tudo aquilo que não é proibido por lei. Então, liberdade, segundo o dicionário, é a pessoa praticar tudo aquilo que não é proibido por lei. Então, mesmo na liberdade, há limites. Alguém disse certa vez: 4 paredes não fazem uma prisão. O significado dessa declaração é que, embora as paredes possam aprisionar um corpo, não podem fazê-lo com a mente. Há muitas pessoas, existiram muitas pessoas que foram presas no passado, que estavam nas prisões, mas estavam livres. Vemos um exemplo muito claro na história, quando o muro de Berlim caiu. Quando a gente vê na história, aqueles irmãos, familiares, amigos, da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental, aquelas famílias que eram separadas por aquelas estruturas, aqueles muros, finalmente caiu.
mesmo com toneladas de concreto e de arames farpados, eles não conseguiram paralisar, ou quem sabe alterar, impedir que aquelas pessoas que lutavam pela liberdade pudessem alcançá-la. E apesar desta vitória, infelizmente hoje as pessoas continuam a levantar muros entre si, muros entre eles mesmos e Deus, tanto muros físicos como muros espirituais. Eu conheci a verdade e tive a oportunidade de me tornar pastor, e tornando-me pastor, eu tive alguns privilégios. Quando eu estava trabalhando como líder de jovens para os estados do Maranhão, do Amapá e do Pará, eu tive a oportunidade de ir a um congresso mundial de jovens na África do Sul. E aí eu me identifiquei muito com esta pessoa que vocês todos conhecem, Nelson Mandela, porque foi exatamente ali na África do Sul onde esse homem lutou pela liberdade dos negros. Aliás, não só pela liberdade dos negros, mas dos próprios brancos que eram escravos de uma ideologia. Nelson Mandela nasceu em 1918. Em 2013 ele faleceu, e quando ele faleceu, naquela ocasião eu estava por lá, exatamente no congresso em 2013, lá em Pretória. Eu me lembro que fui visitar uma cidade chamada Cidade do Cabo, e essa cidade, ela tinha ali próximo uma ilha. Esta ilha chamava-se Robben, é a Robb Island. Ali ficavam os negros, os prisioneiros, os rebeldes, e os negros eram considerados terroristas, e o pior de todos os terroristas se chamava Nelson Mandela. Ele era o líder da rebelião. Na verdade, ele não era um rebelde, ele simplesmente queria que houvesse igualdade para todos e que os negros pudessem ter os mesmos direitos dos brancos. Em 1968, 20 milhões de negros eram governados pela minoria branca, que eram 4 milhões, sobre um regime brutal chamado apartheid. Os negros não tinham direito de voto, os negros não tinham direito a propriedades, não tinham direito de ir e vir, eles eram discriminados, eram considerados filhos do demônio, e eles queriam anular aquilo que os negros faziam. Eles não tinham as mesmas oportunidades de moradia, não tinham as mesmas oportunidades de emprego, não tinham as mesmas oportunidades de educação. O governo estava determinado a manter o poder e proibir todas as organizações e oposições e enviar os seus líderes para este exílio que ficava na ilha de Robben. Esta ilha ficava distante da Cidade do Cabo. A Cidade do Cabo ficava do outro lado. Ali ao fundo vocês estão vendo é a Mountain Table, a montanha da mesa. Abaixo daquela montanha está a Cidade do Cabo. E eu fico imaginando que Mandela, preso naquela ilha, ele havia feito direito, era um homem estudado, culto, mas estava preso porque ele liderou algumas rebeliões, indo contra aquilo que era injusto, aquilo que era desigualdade. E ele então ali estava naquela ilha. E quando eu estive ali, eu me lembro que eu fiquei tomado de emoção quando vi aquela ilha. Eles não tinham como sair de lá, mas Nelson Mandela, apesar de preso, conseguiu sensibilizar todo o país e outros países que não eram a África do Sul, a ponto deles pedirem para que Mandela fosse solto por causa daquilo que ele reivindicava. Eu imagino que ele ficou naquela ilha como João na ilha de Patmos, e ele em alguns momentos teve algumas conversas com ele mesmo e quem sabe com Deus. Esse era um lugar da liberdade. Os negros eram maltratados, eles eram levados para um pátio
ali na prisão, e eles colocavam ali mais ou menos assim uns 15 presos, e do outro lado, de frente para esses mais 15, assentados com as pernas abertas, e o trabalho deles durante todo o período que ficavam lá, quando não estavam na cela, eles estavam ali assentados quebrando pedra, e tudo o que eles faziam era quebrar pedra o tempo todo. Aqui nós vemos um homem negro que contava a história do que aconteceu ali. Ele foi um contemporâneo de Mandela, e ele contou as dificuldades que eles enfrentaram ali naquela prisão. Esses homens recebiam cartas somente uma vez a cada 6 meses. E eles recebiam essas cartas e elas eram supervisionadas. Elas passavam por uma censura, e toda carta que chegava com algum conteúdo político, eles pegavam um estilete e cortavam as partes que falavam sobre alguma coisa que pudesse comprometer o governo de minoria branca. E eles só podiam receber uma vez por mês, a cada 6 meses, por semestre, e só podiam escrever uma carta também a cada 6 meses, e só podiam escrever 500 palavras no máximo. Os filhos sofriam, muitos desses homens. Essa cela aqui é exatamente a cela onde Mandela passou os seus últimos 27 anos. Melhor, passou 27 anos, depois ele foi liberto. Essa era a cama dele, onde ele dormiu e onde ele repousava. Essa prisão foi testemunha de muitas crueldades. E nessas paredes dessa prisão, havia fotos de várias pessoas que ali viveram. Esse lugar era o lugar onde eles iam para poder tirar as pedras. E esse lugar, ele era um lugar muito ruim, porque as pessoas que ali tiravam as pedras, havia um pó que saía daquelas rochas, que produziam uma doença, e muitos morreram devido ao fato de trabalharem boa parte da sua vida naquele lugar ali. E a gente passava ali e via realmente como era um local de difícil acesso, e muitos que morriam ali mesmo eram enterrados, e de uma forma cruel. Muitos deles se separaram das famílias e nunca mais as encontrou. Aqueles que eram rebeldes ficavam nestas solitárias, e aqueles que tiveram a oportunidade de assistir aquele filme, A Luta pela Liberdade, vale a pena você conhecer um pouco dessa história, porque nós vamos ter tempo de falar sobre tudo. Quando eu estava saindo desta ilha, algo me chamou a atenção, foi essa placa. Essa placa, ela tinha alguns dizeres de um prisioneiro chamado Ahmed Kathrada, prisioneiro 468/64. E veja só o que esse homem escreveu depois de ficar ali tanto tempo preso. Ele disse assim: queremos Robben Island para refletir o triunfo da liberdade e da dignidade humana sobre a opressão e a humilhação. Nelson Mandela conseguiu algo extraordinário. Nelson Mandela estava preso ali, mas ele nunca foi um homem aprisionado. Ele sempre foi um homem livre, e a sua alma era uma alma sincera, que queria o bem de todos os negros, e queria o bem de todos os brancos, e queria tirar da prisão tanto os negros como os brancos. Em sentido amplo, uma ideologia significa aquilo que seria, ou que é o ideal, na visão de uma pessoa ou de um grupo, um coletivo. No século XX, várias ideologias se destacaram, como por exemplo, a ideologia fascista, a ideologia comunista, a ideologia democrática, a ideologia capitalista, a ideologia conservadora, a ideologia nacionalista, a ideologia anarquista. E há hoje uma ideologia chamada a ideologia de gênero, ou ideologia da ausência de gênero. E essas pessoas acreditam que a sexualidade humana seja parte de construções sociais e culturais e não um fator biológico. A Bíblia diz assim que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Ele designou o gênero das pessoas, dos seres humanos.
Essas pessoas dizem que todos nós nascemos com um gênero neutro e que nós iremos escolher aquilo que nós queremos ser. Acreditam que os seres humanos estariam disponíveis a assumir a identidade de gênero que mais se identificam. E hoje existem muitas ideologias, as ideologias sociais, a ideologia da liberdade. Há aqueles que acreditam o que Frederico Lima de Siqueira Dantas menciona aqui. Olha só o que ele diz: o ser humano apenas aumenta aquela que é e sempre será a sua maior ilusão, a ideia de liberdade. Segundo esse indivíduo, o que o ser humano faz hoje é simplesmente alimentar uma ilusão de que ele pode ser livre. Você acredita nisso? A primeira coisa que precisamos compreender é que a liberdade é a característica única do ser humano aqui na Terra. E todos nós somos dotados de livre arbítrio. Porque um animal não intelectual jamais pode ser livre? A razão está na falta de capacidade dele de escapar aos desígnios naturais em primeiro plano. Por não ser dotado de consciência, o animal não humano age conforme seus instintos, limitando a sua força aos agentes naturais da natureza. Mas Deus criou o ser humano com a condição de escolha. Ele dá ao homem a oportunidade de escolher, de ter o livre-arbítrio para escolher obedecer ou não obedecer, de aceitar a Jesus ou rejeitar a Jesus. E esta é a maior prova de que o ser humano ele é livre, porque ele pode rejeitar a Jesus ou ele pode aceitar a Jesus. Há duas decisões que afetam toda a nossa vida como seres humanos. A primeira é com quem eu vou me relacionar, a pessoa com a qual eu vou viver a minha vida toda, a minha esposa, no seu caso, o seu marido. A outra coisa que vai afetar toda a nossa vida é aceitar ou rejeitar a Jesus. E há pessoas que estão aqui nesta manhã que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Pode ser que você que esteja agora me acompanhando em sua casa, você seja alguém que esteja acompanhando aí e não tomou ainda a decisão ao lado de Jesus. Eu não sei para quem eu estou falando isso nesta manhã, mas onde quer que você se encontre agora, Deus tem um plano para a sua vida, meu querido amigo. A Bíblia menciona que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa eu fazer uma pergunta. Há alguém aqui que acredita que nós podemos dar vazão aos nossos sentimentos? Pense comigo. O que aconteceria se não houvesse a lei Maria da Penha? O que aconteceria? Imagine se não houvesse o respeito para com a privacidade das pessoas, se não houvesse limite dentro da liberdade. Se alguém de repente entrasse em sua casa e dissesse assim: eu vou usar a roupa dele, eu vou comer a comida que ele come, e eu vou usar o carro dele, e eu vou entrar na sua casa, julgando ter o direito de fazer aquilo, porque isso faz parte da liberdade absoluta de todos os seres humanos. O mundo se tornaria um caos, não há dúvida de que isso seria inaceitável. A verdade é que o nosso direito começa onde termina o do outro. Eu poderia dizer assim que a nossa liberdade começa quando termina a liberdade do outro. Émile Durkheim, sociólogo francês, diz que os indivíduos dependem uns dos outros para sobreviver. E ele diz mais: pode-se afirmar que o homem social opta por sacrificar parte de sua liberdade de ação para não morrer, para não se sacrificar. Muitas vezes nós temos que ter limites dentro da nossa liberdade, porque só assim nós vamos preservar a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, na liberdade há limites. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, criou um conceito do super-homem que podia ter total controle mental sobre si mesmo e a concepção de seus próprios valores. Parece que esta ideologia está impregnada em muitos filmes de Hollywood.
Os filmes estão repletos de ideologias que contêm vingança, traição, sensualidade, violência, libertinagem, orgulho, inveja e morte. O ser humano se perde ao tentar sozinho obter o controle mental sobre si mesmo e a concepção de seus próprios valores. O indivíduo, seja ele qual for, ele depende de Deus. Deus estabeleceu um propósito para cada um de nós. Ele estabeleceu um propósito para mim e para você, e dentro desse propósito, Ele embutiu a nossa felicidade. Então não há felicidade sem Cristo. O que é liberdade então? A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é liberdade? Para uma criança, liberdade significa poder fazer tudo o que quiser sem restrições. Aqueles que são pais aqui sabem o que eu estou falando. O que é liberdade para uma criança? Liberdade para uma criança é não comer jiló. Não é isso? Liberdade para uma criança é não comer berinjela. Quantos aqui gostam de berinjela? Ok? Quantos não gostam de berinjela? Temos um grupo bom aqui. No segundo culto tinha mais gente que não gostava. Mas liberdade para algumas crianças é não comer cebola. É poder tomar sorvete e comer bombom antes do almoço. E mais, se o pai e a mãe lhes dão tudo o que querem, eles estão satisfeitos. Se não, eles dizem assim: eu não tenho liberdade. E uma frase muito comum que a gente ouve de alguns filhos é o seguinte: minha mãe não me deixa fazer nada. Não é assim? Para um jovem é diferente. Para um jovem, a liberdade é conceituada de uma outra maneira. Se os jovens são socialmente independentes, eles se consideram livres. Se os pais não interferem em suas decisões, se os pais não os impedem de sair com os amigos, se os pais não determinam o horário que ele deve chegar em casa, se os pais deixem que eles escolham as suas amizades, sem a interferência e a crítica, então eles dizem assim: eu sou uma pessoa livre. Isso é liberdade. Para um prisioneiro, a liberdade é sair da cadeia. Para alguns, a liberdade é estar totalmente dissociado das normas, das regras, das leis de um país capitalista, por exemplo. Os hippies são um exemplo disso. Os hippies viviam assim, um estilo de vida nômade, em comunhão com a natureza, e em desacordo com os valores tradicionais da classe média americana. E na década de 70, eles trabalhavam numa ideologia contra a cultura. E em 1970, essa ideologia chegou no Brasil com muita força. A televisão hoje tem exibido os conceitos de liberdade a todo momento. Então, liberdade, como é ensinado nos filmes e nas novelas, é o fato do indivíduo poder ter relação sexual com a sua namorada não sendo casado. É ter sexo livre sem compromisso. É ter uma relação extraconjugal. Isso é liberdade. A televisão e a internet estão catequizando os nossos filhos, queridos. Muitos jovens estão presos na internet. Não há nenhum problema na internet. Pelo contrário, há grandes soluções. Nós, como igreja, temos que cada vez mais usar a internet, os meios de comunicação e rede, para pregar o Evangelho. O problema é quando nós gastamos muito tempo com aquilo que não é da vontade de Deus. E existem muitos jovens que estão escravos da tecnologia. Há muitos jovens que não fazem mais nada a não ser jogar games. Há jovens que não fazem mais nada a não ser estar conectados com a internet ou com um filme produzido por Hollywood. Então, queridos, liberdade muitas vezes não está em nosso meio. Há jovens que estão na igreja, pensam que estão livres, mas eles estão escravizados. Há jovens que pensam que estão livres, mas estão acorrentados pelo inimigo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, queridos. Talvez não seja a realidade de muitos jovens que estão aqui, mas há pessoas que desde a sua infância viveram experiências. Alguns adquiriram alguns traumas no decorrer da vida. E essas pessoas nunca conseguiram se desvencilhar das correntes que lhe prendem. Há jovens que são viciados em pornografia.
Há jovens que não conseguem viver mais sem o vício sexual. Querido jovem, eu estou falando isso de uma forma preventiva. Há jovens, homens jovens, casados, que estão se separando por causa do problema da pornografia, do vício sexual. Eles não conseguem mais encontrar prazer na esposa por causa do prazer que encontram na perversão sexual, através do vício sexual, através da pornografia. Não são um nem dois casos, muitos casos de separações por esse motivo. Outro dia eu estava assistindo uma propaganda, eu estava assistindo um programa, deu intervalo, e quando eu fui sair da sala, aí apareceu uma propaganda interessante. Um jovem atlético, forte, corpo bronzeado, ele pilotava um jet ski, e ele saltava as ondas, fazia manobras radicais, e é interessante que ele saltava com uma maestria como ninguém, uma técnica apurada, e eu fiquei olhando aquilo chamou a minha atenção, e eu pensei, o que será anunciado? E ele então pilotava aquilo ali, fazia algumas manobras, entrava dentro da água, subia, de repente ele faz uma ultra manobra mais radical do que as outras e joga assim água na tela do televisor, e aí aparece uma frase famosa, uma frase que todos querem, todos buscam, e aí anuncia-se o nome de um cigarro e diz assim: o sucesso. Como se o sucesso se conseguisse através de um trago, num pedaço de papel enrolado, contendo dentro fumo e nicotina. Será que isso é liberdade? Será que o ser humano pode fazer o que quiser com a sua vida? Será que Deus vai permitir que nós sejamos enganados? Não. Jesus disse: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os judeus disseram assim para Jesus: como nós seremos livres? Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de nenhum dos povos. Por certo, está aqui embutida a ideia da doutrina de Cristo como aquele que liberta do pecado. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, se a verdade liberta, o que é a verdade? A verdade é uma pessoa, Deus é a verdade. Amigo, Deus é a fonte da verdade, Deus é o alvo da verdade. Todas as verdades têm raízes em Deus, e se tudo tem raízes em Deus, então a Bíblia tem raízes em Deus. E em João no capítulo 17, o verso 17, a Bíblia diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, queridos, se a palavra é a verdade, se a Bíblia revela a fonte da verdade, então nós temos que buscar Deus na Bíblia, e não numa ideologia, não numa igreja, mas naquilo que está na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz assim, o próprio Jesus, ao falar sobre a verdade, ele disse ser a própria personificação da verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, é aquele capaz de nos libertar do nosso pecado. Você está preso por algum pecado, querido amigo? Há alguém aqui que está preso por algum pecado? Há alguém que está em casa agora, que se sente preso pelas correntes de Satanás? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que tem um filho que está numa situação como essa, está preso, e você sabe que o inimigo tem aprisionado o seu filho, e você não sabe como libertá-lo. Há alguém aqui que gostaria de se livrar de um trauma da infância, de um pecado que não conseguiu vencer desde que você veio para a igreja? Há uma história de um pastor, na verdade o pastor Rex Edward, em 1997, ele contou uma experiência de um outro pastor chamado pastor Anderson. E o pastor Anderson, ele estava passando férias em um lugar, num país, aliás, numa cidade onde havia muitos cowboys.
E ali eles estavam cantando músicas country. E nessa música, nessa roda ali dos cowboys, ele percebeu que havia um cowboy que estava muito triste. Muito triste. E ele percebeu quando um outro chegou e perguntou para ele assim: por que você está tão triste? E aquele cowboy disse assim: eu estou triste porque eu perdi um dos melhores cavalos que eu tinha. Eu perdi um dos cavalos que eu tinha mais intimidade. E é por isso que eu estou triste, porque eu não consigo encontrá-lo, não sei onde ele está. E já tem alguns dias que ele está desaparecido. Aquele outro cowboy disse assim: não se preocupe. Não se preocupe porque eu vi o seu cavalo. Eu vi o seu cavalo lá nas montanhas. Ele estava junto a um bando de cavalos selvagens. E eu vi lá. Aquele cowboy recobrou o seu ânimo, disse: você tem certeza que você viu o meu cavalo, o que eu mais gosto? Eu vi. E eles combinaram de subirem as montanhas para ir a um platô onde estavam os cavalos. E o pastor Anderson, que estava ali com eles passando férias, junto com os cowboys, ao ouvir aquele diálogo, disse assim: será que eu poderia acompanhar vocês para vê-los recuperarem o cavalo? E então, queridos, o cowboy disse: sim, você pode ir conosco. E ele foi. No dia seguinte, de manhã cedo, se levantaram e começaram a subir a montanha. E passaram toda a manhã caminhando. Aquele homem não via a hora de encontrar o seu cavalo. Aquele homem tinha intimidade com o seu cavalo. E ele queria encontrá-lo. E ficava naquela ansiedade, pensando: será que ele realmente viu o meu cavalo? Será que eu vou encontrá-lo? E quando eles chegaram num determinado lugar, que ele visualizou o bando de cavalos selvagens, no meio daquele bando de cavalos, ele visualizou o seu cavalo. Ele disse: lá está o meu cavalo, é ele. Naquele momento ele disse assim para o pastor Anderson: pastor, o senhor não poderá seguir comigo até lá, até próximo? E disse para o seu colega cowboy: você também deverá ficar aqui, eu vou ter que me arrastar. Eu tenho que chegar bem perto dele, porque se eu chamá-lo pelo nome, e se ele não identificar a minha voz, ele vai, juntamente com os cavalos selvagens, seguir correndo. Eu preciso ter a certeza de que ele vai ouvir a minha voz, porque se ele ouvir a minha voz, ele vai atender, porque ele conhece a voz do seu Criador. E naquele momento, queridos, ele se arrastou até próximo onde o seu cavalo estava, sem que os outros cavalos percebessem. E aí finalmente ele chama o seu cavalo pelo nome. E naquele momento, queridos, os cavalos começam a correr de forma desesperada. E naquela arrancada para correr, uma nuvem de poeira se levanta. E o pastor Anderson, ali atrás daquela rocha, daquela pedra, acompanhando o que estava acontecendo, ele viu aquela fumaça, aquela poeira. E no meio daquela poeira, quando os cavalos estavam saindo em disparada, ele viu um cavalo no meio daquele bolo, que dava alguns passos para frente, querendo seguir o bando de cavalos selvagens, seguindo o seu instinto natural do animal. Mas ao mesmo tempo que dava alguns passos para frente, esse animal dava alguns passos para trás. Ele de alguma forma conseguiu ouvir a voz de alguém que lhe era familiar, alguém que ele tinha intimidade, alguém que ele viveu, conviveu, alguém que quando ele era filhote teve contato com ele. E aquele cavalo não sabia se seguia ou se ficava. E o pastor Anderson, ao ouvir aquela cena, ele se emocionou. E ele então fez uma oração. E nessa oração, emocionado, ele disse: Senhor, por favor, ajuda-me a ouvir a tua voz e não seguir a multidão desenfreada desse mundo. Ah, meu querido jovem, eu não sei
o que pode estar tirando você do céu nesta manhã. Eu não sei qual é o pecado que te segura no mundo hoje. Eu não sei qual é a sua luta, querido amigo, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero lhe dizer que Deus quer libertar você do pecado. Talvez você não consiga sozinho e nunca vai conseguir sozinho. Mas se você continuar, você não vai conseguir chegar lá. Porque Deus, Ele quer libertar você e a mim. Eu sei quais são as minhas lutas. Você sabe quais são as suas lutas. Jesus disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você sabe o que significa ser livre? Querido amigo, você que está em sua casa, você sabe o que significa ser livre? Talvez você nunca tenha experimentado isso, mas Jesus quer lhe propor isto nesta manhã. Eu quero libertar você do pecado. A Joyce vai cantar uma música agora, e eu gostaria que você tomasse uma decisão. E esse apelo que eu vou fazer não é um apelo para todas as pessoas que estão aqui. Esse apelo é somente para aqueles que estão vivendo uma batalha espiritual. Somente para aqueles que estão sentindo a necessidade do poder de Deus e que pretendem se libertar de alguma coisa que possa estar atrapalhando a sua comunhão com Deus. Se você está vivendo as alturas da comunhão com Deus, então, se você não sente necessidade, não há nenhum problema, você pode ficar sentado. Mas se há algum ponto que você gostaria de vencer na sua vida espiritual, se o inimigo tem te atrapalhado de alguma forma, você precisa vencer isso. Ao ouvir essa música que será cantada pela Joyce, onde você estiver, e se você está em casa também nos acompanhando, eu quero que você fique em pé também na sua casa. Mas eu gostaria que você tomasse a sua decisão. Eu quero orar com você nesta manhã. Se você desejar, ao ouvir a música, fique em pé. Eu gostaria que você orasse por mim também. Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar, e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver.
Querido Pai, hoje queremos abrir o nosso coração. Nós queremos amar, queremos ser amados por Ti. Nós queremos entregar nossa vida ao Senhor porque nós somos falhos e pecadores. A gente não consegue fazer as coisas como a gente gostaria, por isso precisamos de um poder sobrenatural. O Senhor disse que se o Filho nos libertar, então verdadeiramente nós seremos livres. Então nós nos entregamos mais uma vez nesta manhã, neste sábado. Aqueles que estão em casa também agora abrem o seu coração para que não possamos ser libertos do pecado. E a cada dia precisamos fazer isso. Então nesse dia, nesta hora, salva-nos para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Participe conosco dessa experiência de adoração a Deus em uma das igrejas adventistas espalhadas pelo Brasil. Entre agora no site encontreumaigreja.com.br e localize uma igreja próxima a você. Estamos aguardando a sua presença.